É a segunda vez que eu recebo aqui o doutor Miguel Reale Júnior, professor de Direito da USP, ex-ministro da Justiça. Freguês aqui, freguês. 3 vezes. Três vezes, mas a primeira vez foi essa aqui, ó, doutor Miguel. A primeira vez foi essa. Miguel Reale Júnior, um dos autores do processo de impeachment de Dilma, adverte que outras ações judiciais podem impedir Lula de migrar para o regime aberto, solução provável por faltarem presídios para semiaberto. A dinâmica do Brasil tornou a sua declaração inútil, né, professor? Isso. Afinal, o homem está liberado e vai... Aqui são 2 volumes, Neumann Entrevista, pela Almedina. Eu tenho aqui, ó. Eu já lhe mandei aí. E a primeira entrevista foi nossa, mas a primeira é a dinâmica, porque agora o Bolsonaro está recorrendo ao fato de que ele pode perder o emprego em que ele não tem que trabalhar, por causa do Supremo, que liberou o Lula, então ele diz, para eleger o Lula. O que é que o senhor tem a dizer sobre essa dinâmica que tornou a sua entrevista ao meu blog do Neumann lá no Estadão fora do tempo? Bem, não, a questão toda é que o Bolsonaro, independentemente de Lula ou não, ele está numa curva descendente e num crescimento de impopularidade vertiginosa, num crescimento vertiginoso de impopularidade, com um nível de rejeição que lembra o Collor, 62% de rejeição. Lembra, sem dúvida nenhuma, os índices de Collor na época do seu impeachment. Tem que pensar que o Bolsonaro só pensa na reeleição desde o primeiro dia do seu mandato. Ele não teve outro projeto. Ele não teve projeto de governo, ele não fez nenhuma reunião ministerial para estabelecer planos de ação governamental, administrativa, e muito menos planos de ação para combate à pandemia. Ele nunca fez reunião com qualquer ministro para estabelecer ações administrativas. Ele não tem essa capacidade mínima de atenção, de cuidado, de capacidade de minudência com relação a qualquer assunto. Ele só pensa em campanha, ele tem uma cabeça muito pequena, ele é tosco, absolutamente tosco. Só pensa em poder e só pensa em confronto, ele não sabe raciocinar, a não ser diante de um inimigo. A vida dele é uma vida de trincheira, vida de combate. E no momento metafórico. Em que metafórico. Combate real, ele não enfrentou nenhum. Né? Não, nunca. Oficial do Exército Brasileiro, não, combater que é bom nunca. Ele só estava pensando lá soltar uma bomba no Guandu, uma coisa assim. Terrorismo. Terrorismo e que falhou, né? Falhou. Bom, e no momento em que ele visualiza que ele pode sequer chegar no segundo turno, porque a ideia dele é ser o presidente reeleito e, evidentemente, criar a dinastia Bolsonaro e indicar o filho para um terceiro mandato, e Bolsonaro 2. E no momento em que ele percebe que não chegará no processo normal sequer ao segundo turno, ele inventa um factoide que é a fraude nas urnas eletrônicas. E começa, então, a narrativa do golpe, a narrativa de que o voto sem voto impresso é fraude, o voto precisa ser auditável no sistema analógico do voto impresso, e que, dessa forma, sem voto impresso, haverá fraude. Ele começa essa narrativa através de fake news, difunde essa ideia junto à sua base ideológica radical. Basta ver o que foi domingo. Domingo eu estava no Rio de Janeiro e via o desfile bolsonarista em Copacabana. Eram pessoas de meia idade desfilando com faixas dizendo abaixo o STF é culpado, viva o STM, imagine, viva o STM, abaixo Luiz Roberto Barroso, a culpa é do TSE.
sem voto auditável é golpe. Ou seja, ele fez 3 caminhos diante da viabilidade de não ir para o segundo turno sequer, né? O primeiro é garantir que não haja impeachment. Com isso, ele entrega o governo ao Centrão. O Centrão que é, sem dúvida nenhuma, a fonte da corrupção. Temos que lembrar que a corrupção se institucionaliza, se transforma em sistêmica pelas mãos do PP, né? Foi José Janene que organiza a corrupção. A corrupção era efêmera, era espalhada, né? E quem organiza a corrupção como um sistema que beneficia as cúpulas partidárias foi o José Janene, réu no Mensalão. Deixa eu só interromper 1 minuto, que todo mundo reclama que eu interrompo mesmo entrevistado. Mas, olha, eu quero lembrar o seguinte, a inspiração do PT é Paulo Maluf. Então, Paulo Maluf já é símbolo da corrupção na ditadura militar. E o Janene inventou a corrupção sistêmica, como o senhor disse, na democracia. Não é isso? Na democracia. Porque o PP, a sua origem é a Arena. É a Arena, depois o PDS, né? Quer dizer, é Maluf, e depois é o PP, né? E essa corrupção, que era efêmera, espalhada, ela se transforma numa corrupção sistêmica que faz essa ligação, essa tríade terrível, que é empresário, diretor de estatal e político. Essa tríade foi o Janene que foi o grande artífice, né? Junto com o PT. Morreu. PP. E aí morreu. E aí essa tríade terrível, né, que criou a grande corrupção nas grandes empresas estatais, né? E o Bolsonaro cria, agora se liga ao PP e diz: eu sou cria do PP, eu sempre fui PP. E foi mesmo, foi durante 8 anos, e era mesmo. E ele, portanto, todo o discurso moralizante dele se desfaz quando ele diz: eu sou cria do PP, eu sempre fui PP. Sempre fui. Ele diz: sempre fui PP. Então, com isso, ele tenta garantir que não exista um impeachment. Por outro lado, ele tenta a reeleição via a criação de um novo Bolsa Família, que são R$ 400, através de uma pedalada que vai ferir o ajuste fiscal e por via também de um calote que gera, evidentemente, uma grande desconfiança no meio econômico através de um calote nos precatórios. Então, é uma renovação do que Dilma fez, quer dizer, um calote e gerando toda a insegurança que relevou à recessão tenebrosa de 1915, de 2015 e 2016 com Dilma. E portanto, é mais um caminho desastroso para o país. E o terceiro caminho é o caminho do golpe. Uma forma de superar a derrota é não aceitá-la, atribuindo-a a uma fraude. E é a narrativa do golpe. Professor Miguel Reale, olha, é o seguinte, essa sua entrevista que eu lhe mostrei aqui é de 24 de abril de 2019, faz tempo. Olha aqui, o senhor esqueceu outra coisa que está movendo muito o Bolsonaro agora, professor. É o medo da cadeia. O medo da cadeia, professor. Dele e dos filhos, né? Porque não só através do inquérito que foi instaurado no Supremo Tribunal Federal e o inquérito administrativo que foi instaurado no TSE, mas também o caso da rachadinha, né, que puxado o fio da meada revela-se não só a presença dos filhos, mas a presença dele também, né? E são fatos que não podem ser apurados agora, ele não pode ser responsabilizado agora, porque fatos delituosos só podem ser atribuídos ao presidente quando praticados
pelo presidente no exercício do cargo. E esses fatos foram praticados pelo presidente fora do exercício do cargo. Mas há vários fatos delituosos que foram praticados pelo presidente no exercício do cargo e que estão sendo objeto da CPI, né? E que foram objeto já de parecer da Ordem dos Advogados. Eu participei da comissão do Conselho Federal da Ordem e participo hoje da comissão que apura, que dá subsídios jurídicos à CPI da pandemia no Senado Federal, analisando as questões relativas aos crimes de responsabilidade e também de crimes comuns, eventualmente praticados pelos agentes políticos, seja o presidente da República, ministro de Estado, secretários executivos dos ministérios, durante a pandemia. Então, se jogassem tem bola, vários fatos. Né? Se jogassem bola, os crimes do Bolsonaro formariam um time, hein, professor Miguel? O Alexandre de Moraes, o ministro relator no Supremo do inquérito das fake news, que atendeu nessa semana o pedido, a sugestão unânime do Tribunal Superior Eleitoral, são 11. Eu vou ler aqui: calúnia, difamação, injúria, incitação ao crime, apologia ao crime, associação criminosa, denunciação caluniosa, injuriar alguém na propaganda eleitoral ou visando a fins de propaganda, além de 3 que são previstos na Lei de Segurança Nacional, que foi incorporada, como o senhor sabe muito bem, apesar do senhor e eu sermos a favor de tirá-la da Constituição, mas ela está na Constituição, né? Que são tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça à ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito, fazer em público propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social e incitar a subversão da ordem política ou social. Diante desse time todo, o senhor ainda acha que existe ou não existe possibilidade do Augusto Aras sugerir o inquérito do Supremo? Não, o inquérito já está solicitado pelo ministro Alexandre de Moraes, mas eu vejo um leque muito aberto de fatos delituosos que está aí elencado pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu vejo a possibilidade de configuração dos delitos contra a segurança nacional. Creio que vários deles vão ser, inclusive, abolidos pela nova Lei de Segurança Nacional, que já está em votação, a Lei de Defesa do Estado Democrático, que já está em votação no Senado, que deve ser votada essa semana ou semana que vem no Senado Federal. Mas há, sim, fatos ali que são configurados ali como efetivamente lesivos à honra dos ministros, de vários deles, de ofensas diretas à dignidade do ministro, especialmente do ministro Barroso e do próprio Alexandre de Moraes, porque não são manifestações críticas. Quando ele chama o ministro Barroso de imbecil, não se pode dizer que ali seja uma liberdade de expressão. Não é nenhuma manifestação crítica, não é nenhum raciocínio, não é nenhuma manifestação de consideração racional. É uma manifestação manifestamente violadora da dignidade. Não é? Então, existem, além dos crimes que são configurados como crimes contra a saúde pública, né? Que são os crimes relativos à pandemia, seja ter transformado a pandemia já existente numa pandemia mais grave do que a já instalada no país, como o desrespeito afrontoso às regras de cautelares que o próprio presidente havia assinado ao sancionar a Lei 13.979. São reiteradas. A Faculdade de Saúde Pública de São Paulo fez um estudo interessantíssimo que foi entregue à CPI. A CPI, inclusive, sabendo que esse estudo estava sendo feito, solicitou que ele fosse adensado e continuado, encaminhado e continuado até agora,
até maio, que era um acompanhamento das atitudes do presidente ao longo do tempo com relação à pandemia. Então, há um acompanhamento dia a dia do comportamento do presidente da República, mostrando não só omissões dele, mas ações. Ações no sentido do desrespeito contínuo ao isolamento, ao uso de máscara, ao comparecimento provocativo de aglomerações, ou seja, ele desrespeita totalmente as regras impostas pela Organização Mundial de Saúde, impostas pelo próprio Ministério da Saúde, impostas pela Anvisa, ou seja, ele desrespeita as regras e, com isso, ele afronta o que está estabelecido no Código Penal, no artigo 268 do Código Penal, e colocando em risco um bem jurídico indeterminado, a saúde pública de toda a população, além de fatos, às vezes, determinados, ou seja, não um bem jurídico geral, mas, por exemplo, quando ele tira a máscara daquela criança, ele coloca em risco individualmente a saúde daquela criança. Então, ele coloca em risco aquela criança praticando a possibilidade de um crime de risco individual. Ele coloca em risco individualmente a saúde daquela criança. Então, há uma série de fatos, e além do crime de responsabilidade, do mais absoluto desprezo à saúde pública. Ou seja, o presidente da República, pela Constituição, ele é o responsável maior pela administração pública. E, dentro da administração pública, ele é o responsável pela condução da administração pública com relação à saúde. A saúde é, de acordo com a Constituição, não apenas um direito, mas um dever do Estado. Um dever do Estado. E, sendo um dever do Estado, cabe à administração pública, de acordo com o artigo 37, ser eficiente. E essa eficiência tem que ser, portanto, uma forma, um modo pelo qual a administração pública venha a se pautar. Ou seja, o presidente da República tem o dever de ser eficiente na produção da administração pública para prover a saúde pública da população. E o presidente da República faltou com esse dever. Ele é um garante da saúde pública. Ele tem o dever de garantir a saúde pública. Ele falta com esse dever. Ao faltar com esse dever, ele deixa de atender a um direito fundamental. E na Lei 1079, que é a lei do impeachment, se estabelece lá que constitui crime de responsabilidade deixar de atender ao direito social. E não há direito social mais fundamental que o direito à saúde. Portanto, ele também infringe aí de forma frontal um dispositivo da lei de responsabilidade, que é a Lei 1079, configurando isso aí também um crime de responsabilidade. Mas tudo isto, seja o crime comum, seja o crime de responsabilidade, os dois delitos, né, estão nas mãos de pessoas que provavelmente não tomarão atitudes para a propositura das ações de impeachment ou das ações penais, que é o Procurador-Geral da República e o presidente da Câmara dos Deputados. A ação, portanto, de configuração dos delitos tem muito mais um peso político do que um peso jurídico. Ou, na verdade, é a demonstração da configuração dos delitos, mas que fica na dependência, é absolutamente inaceitável isso, mas fica na dependência do humor do presidente da Câmara e do humor do Procurador-Geral da República. Professor Miguel Reale, o senhor recentemente fez um pronunciamento no encontro do Instituto Não Aceito Corrupção e que a minha colega Eliane Cantanhede reproduziu no Estado. Eu gostaria muito que o senhor pensasse daquele seu pronunciamento a sua demonstração de que ele cometeu crimes comissivos e não apenas omissivos, não é isso? Ou seja, ele agiu. Ele tem crime em que ele teve ação. Isso interfere no dolo? Eu gostaria que o senhor explicasse.
Então, os crimes podem ser comissivos ou comissivos por omissão. Ou seja, o comissivo por omissão é a seguinte: se existe um processo causal em curso, admitamos, alguém está se afogando, existe um banhista, existe um salvador que toma conta dos Guarda-costas. Um guarda-costas. Salva-vidas. Salva-vidas. Existe um salva-vidas. Esse salva-vidas ele tem o dever de interferir para que não haja o afogamento. Então, existe o afogamento em curso e o salva-vidas interfere para que o afogamento não se consuma, esse resultado não ocorra. Então, é isso que é o crime comissivo por omissão. Ele deixa de tomar uma atitude, deixando que esse processo causal que está em curso se desenvolva. Então, ele tem o poder de agir, ele tem o dever de agir e o poder de agir para impedir que o resultado ocorra. É isso que o presidente tinha. Ele tem o dever de agir e tinha o poder de agir para impedir que o resultado morte de milhares de pessoas no Brasil ocorresse. Ele deixou de agir. Ele podia agir e tinha o dever de agir e deixou de agir. E, com isso, ele permitiu que esse resultado morte viesse a ocorrer. Mas, ao mesmo tempo, ele também cometeu ações. Ele não só ele deixou de agir, como ele praticou ações indo, por exemplo, à Brasilândia, provocando aglomerações. Ele provocou reuniões, como indo à Praça do Exército, provocando aglomerações, quando ele fez, inclusive, ações contra as instituições democráticas, não é? Sem máscara, ele provocou pessoas, ele incitou, tem mais um dado, ele incitou pessoas a irem aos hospitais. Lembra-se disso, Neumann? Ele incitou pessoas a irem aos hospitais. Invadiram os hospitais. Invadiram os hospitais. Fotografarem para mostrar que era falso, que os hospitais estavam com superlotação, pondo em risco as pessoas que fizeram isso, os agentes médicos que lá estavam e os próprios pacientes. Então, ele agiu incitando ao desrespeito às normas cautelares, ele incitou, portanto, a incitação ao crime, ele incitou as pessoas a praticarem delitos. Portanto, olha o número de fatos que foram praticados, que podem ser classificados como delitos imputáveis ao presidente da República. Mas o presidente da República ele continua, ele é incansável. Nós estamos exaustos, e na verdade nós estamos numa mesa de pôquer com um camarada que dobra a aposta tendo um par de 6 na mão. Agora, escute, ele tem um par de ases, né? O Aras e o Aras e o Lira. Agora, a questão toda é a seguinte: não há o que fazer em relação aos dois, especificamente no caso, por inércia, por absoluta cumplicidade com o crime. Não existe na figura legal brasileira uma forma de passar ao lado, de driblar esses dois elementos, Aras e Lira? Começa a haver, eu acho que a forma de ação é a reação da própria sociedade e a ação da justiça. Veja que é muito importante a manifestação do presidente do Supremo, de toda a aula que o Fux deu sobre democracia. O importante é quando ele disse: a sociedade brasileira não aceitará soluções fora da Constituição. Podia parecer que essa fosse uma declaração altissonante, mas ela não é uma declaração altissonante quando você vê o jornal O Globo e o Estado de São Paulo de hoje, ou a Folha de hoje, quando há uma página inteira de um manifesto assinado por figuras relevantes da sociedade brasileira, dizendo: haverá eleições e o seu resultado será respeitado. Lá está assinado por
por representantes dos grandes bancos, por grandes economistas, por grandes intelectuais, né? Eu estou participando de um grupo, junto com o movimento Pacto Democrático, que visa reunir de forma mais plural possível pessoas da sociedade para formar um comitê de vigilância democrática, de proteção das eleições. É curioso porque nós estamos fazendo exatamente esse trabalho quando sai esse documento, hoje, lembrando um pouco Goethe, que as maçãs maduras caem ao mesmo tempo em vários pomares. Não é? Então, a declaração do Fux se torna uma realidade quando se vê que houve essa declaração hoje nos jornais e o Pacto Democrático também está preparando toda uma movimentação de defesa das eleições, e eu escrevo sobre isso sábado próximo no Estado de São Paulo, da página 2, onde você escreve tão bem, canta 2 vezes por mês, e eu estou lá escrevendo exatamente sobre prevenindo o golpe. Quer dizer, é a sociedade brasileira que tinha há tanto tempo amorfa que está acordando. Para quê? Para prevenir o golpe. Quer dizer, em 2018, eu me lembro de um manifesto muito semelhante, assinado por gente muito bem reputada, inclusive o senhor, não é isso? Alertando para o golpista que era o Bolsonaro, e ele foi eleito. Eu escrevi um artigo em maio de 2018, na página 2, intitulado A Volta da Ditadura pelo Voto. O senhor foi profético. Profético com o passado, porque o senhor tinha escrito o processo de impeachment de Dilma. Mas eu quero lhe dizer que não critique o Bolsonaro a respeito de fraude, porque houve uma fraude, eu vou citar o meu artigo, houve uma fraude gravíssima na eleição de 2018, uma fraude gravíssima. Jair Messias Bolsonaro, que chegou na eleição fraudando o discurso, prometendo um monte de coisa, inclusive governar, porque ele não está fazendo. Essa é a fraude. única fraude das urnas eletrônicas é o Bolsonaro. Está no meu artigo de quarta-feira, na página 2 do Estadão, onde está o seu artigo também, não sabe. É o que você diz. Ele é a fraude. A fraude é o Bolsonaro. E ele, como ele tem consciência disso, mas ele é muito limitado intelectualmente, talvez ele não entendeu ainda que ele tem a prova da fraude. E a prova são todos os discursos que ele fez na campanha e tudo que ele não está fazendo na presidência. Eu entrevistei aqui, nessa mesma salinha, o seu colega Zé Augusto Guilhom de Albuquerque, em que ele disse isso. Sim. O Bolsonaro não governa porque não sabe, porque não quer e porque nunca se propôs a isso. E o Centrão também não governa porque só está interessado no dinheiro do orçamento. Não, o Centrão não quer governar, o Centrão não está interessado. Lógico. E agora nós temos aí o Ciro Ninguém, né? O Ciro Ninguém, eu imagino o PP que deu o Paulo Maluf, que inventou a corrupção na ditadura, que deu o Janene, que inventou o mensalão, e é muito bem lembrado aqui pelo doutor Miguel Reale. Agora dá o Ciro Ninguém, um cara lá do estado do Piauí que chega à sombra de Maluf e de Janene. Agora, eu quero também cobrar aqui, nessa nossa entrevista, do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal reabrir o de inquérito da interferência política do Bolsonaro na Polícia Federal. O Bolsonaro nomeou Anderson Torres, mandou o Anderson Torres perseguir o rapaz que denunciou corrupção na compra da vacina Covaxin. Nomeou Paulo Maiorino diretor da Polícia Federal. E isso não basta para a Justiça considerar que houve interferência política do Bolsonaro na Polícia Federal. Tem que ouvi-lo. E aí passa 1 ano, 2 anos, foi em 2020 isso, e há 2 anos que se discute se ele pode depor presencialmente ou por escrito, e ele vai mentir de qualquer jeito. Por que essa discussão? E já devia ter decidido, o Supremo também, às vezes, senta em cima de questões menores e deve decidir imediatamente qual é a dúvida. Que seja, que ele deponha na forma que for, tanto faz o que ele vier dizer. Né? Não vai ser então verdade. Não deponha. Não depõe, acabou. Não depõe mais, venceu o prazo. Agora, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral, eu sempre esculhambei a Justiça Eleitoral, mas agora a Justiça Eleitoral se recuperou com essa decisão que nós abrimos aqui nessa discussão, falando dela.
Mas o corregedor-geral da Justiça, da Justiça Eleitoral, o Salomão, né, ele deu, sei lá, 5 dias de prazo. No 6º dia, que já é um desafio, o Bolsonaro responde mentindo, dizendo: olha, eu não ataquei os poderes, eu ataquei o Barroso. Como se o Barroso não fosse ele só, como presidente da Justiça Eleitoral, representante de um poder. Então, também tem isso, quer dizer, qualquer coisa que o cara escreve vale como resposta. Então, ele respondeu. Não, ele não respondeu. O que o corregedor-geral geral da Justiça Eleitoral tem que dizer assim: não cumpriu o que foi exigido dele. Ele não respondeu. É porque, na verdade, é sempre a tática de ter que fulanizar. Ele diz que não ataca a instituição porque ele precisa de um inimigo. E precisa de um inimigo para dirigir as suas tropas contra alguém. E ele dirige as tropas contra o Barroso, porque ele vai dizer: o Barroso era a favor do aborto, o Barroso foi advogado do Batiste. Então, ele vai fazer uma relação falsa entre o Barroso e o Batiste para dizer: está vendo? Ele é o advogado do Batiste, ele é ligado ao Lula, ele é ligado ao PT, ele está a serviço de quem? E isso que ele pergunta quando ele dá uma entrevista, quando ele dá uma entrevista no Cercadinho anteontem, o Bolsonaro diz: o Barroso está a serviço de quem? Essa é a pergunta que ele faz quando dá entrevista no Cercadinho. Ele tem a capacidade de comprometer, de inverter as coisas, de uma maldade inacreditável. Né? Então, ele fulaniza e é capaz de fazer essa ligação maldosa entre fatos. O Barroso defendeu o Batista, o Barroso está a serviço de causas indefensáveis. Então, ele está contra mim porque ele é o agente do mal e vocês, tropas do bem, vão fazer um serviço aí de lutar contra a maldade. Não é? Do Barroso. O Rubinho Figueiredo escreveu um belo artigo no Estadão no dia seguinte a essa declaração dele, dizendo exatamente esse verbo fulanizar. E também o Mário Sabino, no Antagonista, escreveu uma coisa interessante que eu quero submeter ao senhor. Ele disse que ele escolheu mal demais o inimigo dele, porque é muito provável que o Barroso seja o ministro mais preparado de um Supremo extremamente despreparado. O Barroso é um brilhante advogado. Eu já falei mal do Barroso por causa do Batista, já falei mal do Barroso porque ele é advogado e não é e nunca foi juiz. O Supremo só tem 2 juízes, né? O Fux e a Rosa Weber. Mas o Barroso, ninguém contesta, ninguém diz. Ele podia ter escolhido o Nunes Marques, ele podia ter escolhido o Dias Toffoli, mas o Barroso nunca. Porque, outra coisa, o Barroso foi minoria e perdeu todas as decisões contra o PT e contra o Lula, aliás, a favor do PT e a favor do Lula no Supremo. O Barroso é brilhante, né? Foi brilhante como advogado. É um advogado brilhante. E perdeu. O Barroso não pode ser acusado de ter favorecido. O Barroso foi nomeado pelo PT, ele disse que foi nomeado pelo PT por causa do Batista, pode ser até que tenha sido. Só que é o seguinte: o Barroso cumpriu o primeiro dever de um ministro. É trair quem o nomeou. Que na hora que ele é nomeado ministro, ele passa a servir ao povo. Ao contrário do Nunes Marques, que serve ao Lula e a ele. Não, ele não prestou vassalagem ao PT nas suas decisões. E o nomeou. Absolutamente imparcial. E votou contra o PT sempre. Votou contra a fantasia do PT de que o Lula foi injustiçado pela justiça brasileira. Ele foi minoria e perdeu, e foi voto vencido. Agora, o Bolsonaro, se souber disso, ele passa por cima disso, porque a vocação dele é mentir. Mentir e matar, hein? Não esqueça, doutor Miguel. O senhor fica defendendo aí o negócio da vida e tal. Não, o Bolsonaro nunca foi a favor da vida. O Bolsonaro diz: eu sou artilheiro, minha modalidade é matar. O Bolsonaro cultua a morte. Por isso que ele defende arma, por isso que ele arma milícias, por isso que ele é contra a vacina. Não tem nada de... ele é contra a vacina por causa do negócio. Eu também já escrevi isso. Não é negacionismo, é negocionismo. São negociadas. Lógico. De uma subcasta militar que ocupou
o Ministério da Saúde sob a direção do general Eduardo Pesadelo. Então, essa é que é a verdade. Essa é uma verdade tristíssima, não é? Que se colocou o interesse absolutamente subalterno acima do interesse da vida de tantos brasileiros. Essa é um quadro trágico que entristece muito, 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 muito a todos nós, né? Meio milhão de mortes. Agora, quer dizer, contra o Aras não dá para fazer nada. Nem um impeachment no Senado, o que está se fazendo, na verdade, é um movimento dentro do próprio Ministério Público, né? E dentro do próprio Conselho Nacional do Ministério Público. Isto sim. E esse movimento que eu estou lhe dizendo, da própria sociedade, há um momento em que o próprio Ministério Público se sentirá constrangido, seja pelo próprio Conselho, seja o próprio Aras pressionado. Esse movimento da sociedade, hoje esse manifesto e as assinaturas que o compõem, e o movimento que está se formando através do Pacto Democrático, e eu acredito que ele pode crescer, está se arregimentando um número significativo de pessoas, a mostrar que o Brasil não é o Brasil das redes sociais, não é o Brasil do Instagram, viu? Não é o Brasil do Instagram. O senhor tem tomado muito antiácido ultimamente? É o jeito, né? Aí eu deixei de tomar antiácido e fui ver um encontro dele com a manada lá na porta da Alvorada. Professor, desculpe. Não tinha ninguém. Ninguém. Não. Quer dizer, só um absoluto analfabeto mentiroso pode chamar aquilo de povo. Não tinha ninguém. Absolutamente ninguém. Agora, lá, para esse povo, ele ameaçou que não vai cumprir a Constituição. Isso aí não, ele disse que não. Digamos que isso aconteça. Ele não cumpre a Constituição, que, aliás, ele está fazendo sistematicamente. Mas aí eu digo explicitamente: o Supremo manda ele fazer determinada coisa, ele não faz e diz: não faço, porque esse Supremo não vale nada. Não há o que fazer? Tem que esperar o Aras fazer? Aí a pressão vai ser significativa, porque o presidente do Senado não tem os compromissos que o Lira tem, faz pressão mais positiva, é um advogado, é alguém que tem mais responsabilidade do que o Lira, né? Ele vai ter peso. Eu creio que o legislativo, o judiciário vai se unir integralmente, e o peso da sociedade, junto com o judiciário, junto com o Senado, vai ter peso, ou seja, a crise institucional vai crescer e cresce contra o Bolsonaro. Isso tudo não vai ser um Ciro Nogueira que vai segurar isso. Ciro ninguém. Ciro ninguém. Até porque o Centrão ele não segura, ele não tem base crítica, não tem massa crítica, ele dança conforme a música. E se ele sentir que a música é contra o Bolsonaro, ele vai na onda. Ou seja, é a sociedade que vai decidir. É curioso, a sociedade já decidiu antes, Neumann, no momento em que a sociedade era menos capilarizada, evidentemente, porque não havia as redes sociais, mas as redes sociais podem atuar, e podem atuar positivamente. As redes sociais também podem atuar a favor da democracia, sabe? As redes sociais, é curioso, elas não constituem, mas elas destituem muito mais facilmente. É verdade. É um poder. Por isso que ele faz tanto sucesso, porque ele só destrói. Eu tenho conversado mas muito elas podem destituir também aquele que está no poder abusivamente. Veja o Mubarak, veja aquilo que aconteceu na Revolução Árabe, né? Collor. Né? Mas antes das redes sociais, mas com as redes sociais, o que aconteceu
o que aconteceu em toda a Revolução Árabe, o que Primavera aconteceu Árabe. mesmo na Espanha, né? Ou seja, é toda uma rede que se forma. No Chile. Chile. Aí eu queria que o senhor lembrou aí o caso Collor, e eu queria que o senhor lembrasse a famosa passeata de luto. Collor convocou todo mundo de verde e amarelo e o povo foi de luto para a rua. Uma manifestação dessa, eu acho que teria um peso que teve do comando do tempo do Collor. Outra coisa é um depoimento bastante significativo do delator do Mensalão, do senhor Roberto Jefferson. Eu estava lá no Congresso quando o Roberto Jefferson defendia o Collor. E o Roberto Jefferson lembrou, está repetindo o Collor, quando ele nomeou o Ciro ninguém. Tem que lembrar o seguinte, essas mudanças, né? Veja que o Collor nomeou um ministério de altíssima qualidade para tentar se salvar. Sim, ministério e não deu. De notáveis. Célio Borja, Adib Jatene, Celso Laffer, Célio Borja, o Jarbas Passarinho. Pois aí, não tentou nada. Tentou renunciar e não renunciou. Quer dizer, é a força que o senhor disse, é a força que, na hora H, a sociedade funciona. Agora, a Carmen Lúcia está seguindo uma ação pedida pelo PT e pedindo explicações sobre o uso da empresa brasileira de comunicação na divulgação da live patética de quinta-feira, 30 de julho. Essa é uma oportunidade para ele não cumprir a Constituição, né? Não dá, manda dizer assim, não dá explicação. E nessa live ele usou até um astrólogo que faz acupuntura em árvore. Mas eu acho que o pior do que esse astrólogo é o oficial do Exército, que, além do mais, foi batizado em homenagem, não sei se batizado em homenagem ao brigadeiro, mas o nome do coronel lá do Exército, da artilharia, é Eduardo Gomes, quer dizer, em nome de um cara que foi símbolo militar da luta pela democracia no Brasil. É lógico. O brigadeiro. O brigadeiro Eduardo Gomes, imagine só. É bonito e é solteiro, vote no brigadeiro. Então, só que é uma coisa que eu vou lhe lembrar. Esse coronel, sabe o que ele é? Araponga. Ele servia ao general da banda, esse general Luiz Eduardo Ramos, para fazer o quê? Para espionar os parlamentares que pegam dinheiro do povo e votam contra o governo. Essa era a missão dele. Então, ele é um araponga. Agora, nem esse tipo de honra os parlamentares de hoje, vendidos por 3 bilhões aliás, comprados por 3 bilhões de reais de dinheiro nosso, têm essa dignidade, né? Agora, nem isso, né? Eles são arapongados e não servem. Mas antes, eu sei que eu sei que o senhor tem compromisso daqui a pouco, então eu quero lhe fazer ainda uma pergunta sobre o pacote eleitoral. Que o pacote eleitoral censura a pesquisa, que é uma censura à informação do eleitor, rebaixamento da justiça eleitoral, fim dos privilégios para mulheres e outras minorias, e outras canalices, é uma obra do Arthur Lira. Será que o Arthur Lira está com inveja do Bolsonaro ser o rei do mal? E o senhor que conviveu, o senhor chegou a conviver com o Eduardo Cunha, que é o pai do Arthur Lira, político, né? Que diferenças que diferenças o senhor vê entre o cara que moveu o impeachment da Dilma e o que não vai mover o impeachment do Bolsonaro? E ele está conseguindo um absurdo, ele vai conseguir coisas do Arco da Velha, né? Distritão. Não existe nada mais escroto, essa é a palavra, que o distritão. Pois é. Na verdade, eu fico me perguntando quais os objetivos do Lira ao propor o distritão, que está sendo rejeitado por grande parte dos partidos políticos. Como é que ele agora faz uma manifestação como a de ontem a favor do voto impresso, quando as suas bases mesmo já disseram que são contra o voto impresso? O próprio partido dele, o próprio PP já se manifestou contra o voto impresso, o próprio Ciro esteve numa reunião de partidos políticos, o PP esteve lá representado pelo próprio Ciro, contra o voto impresso, e ele faz manifestação a favor do voto impresso. O Distritão... Mas o Arthur Lira aderiu.
Era contra e aderiu. Ele quer fazer um rolo compressor com votação de um código eleitoral que reúne toda a legislação eleitoral em 900 artigos, com barbaridades de violação de todos os instrumentos efetivos de controle da transparência eleitoral. Ou seja, é uma terra arrasada. Ele chega lá como um exterminador da transparência, ou seja, realmente é muito grave, sabe? Código da fraude, doutor Miguel. Professor Miguel, é o código da fraude. É a confissão da fraude. E todas as conquistas que foram feitas ao longo do tempo de garantia de participação das minorias nas eleições, ele desfaz também. Ou seja, a garantia de pluralidade, de transparência, que são conquistas democráticas, ele desfaz. Não sei, isso no Senado não passa. Então, ele está fazendo um agito que contenta, evidentemente, as bases bolsonarianas. Eu não sei, eu fico me perguntando qual é a intenção última dele. E, ao mesmo tempo, me perguntando, a relatora dessa matéria a presidente do Podemos, que é um partido que vinha com um discurso moralizante com Álvaro Dias, e vem a Renata Abreu ser a relatora desse projeto cheio de absurdos. É inaceitável, né? Para terminar, porque eu sei que o senhor tem hora marcada aí, eu quero lhe fazer uma provocação final. O Bolsonaro não é um problema só nosso, porque o Bolsonaro ele não está investindo apenas contra a democracia, ele está investindo contra a civilização. Sim. Ele está investindo contra a ciência, está investindo contra a tecnologia, está investindo contra a democracia. Então, eu quero saber, eu gostaria de ter uma opinião sua a respeito, eu considero que a única garantia, primeiro que nós passamos, doutor Miguel, eu sou como resistente democrata o tempo todo, o tempo inteiro sendo condescendente com um milico vagabundo que todo dia 1º de abril, só 31 de março, soltava uma nota elogiando o golpe de 64. Então, nós merecemos esses milicos ladrões que nós temos lá no Ministério da Saúde. Nós fomos condescendentes com ele na democracia que nós vivemos e sob a égide da Constituição que nós temos. Então, eu gostaria de saber do senhor, eu tenho uma ilusão que eu já tive no primeiro ano do governo Bolsonaro, de que ele seria detido pelas instituições. Não foi. Ele é covardão e está se valendo disso para ganhar das instituições. Espero que as instituições vençam no fim. Mas eu ainda tenho uma última esperança. Eu tenho esperança que, sem o apoio dos Estados Unidos, ele não consiga sucesso num golpe que precise de apoio militar no Brasil. Como é que o senhor vê essa questão? A derrota do Trump como sendo definitiva para ele? Sem dúvida, se ele tivesse o Trump como presidente dos Estados Unidos, ele teria, se dando um golpe diante de uma derrota eleitoral, ele teria um apoio do Trump, teria um apoio dos Estados Unidos, não é? Mas agora ele não tem apoio dos Estados Unidos de forma alguma. Ele é considerado, no âmbito internacional, o pior presidente do mundo. Foi feito um levantamento acerca do conceito que tem o Bolsonaro. Ele não só não tem apoio, como ele é considerado o pior presidente do mundo. O homem com maior desprestígio, ele não vai a lugar nenhum. Então, é bom até que ele não tome nenhuma vacina e tenha como desculpa para não ir a nenhum concerto internacional por não ser vacinado. É melhor, é boa desculpa de não ser vacinado e não ir a lugar nenhum, porque ele não é aceito mesmo. Tá? O Brasil é pária. O Brasil é pária, e é pária por conta dele. Então, ele já não é aceito como pessoa. Agora, imagine se ele der um golpe. Então, a comunidade internacional rejeitaria isso de forma a mais absoluta. Tá? De forma mais absoluta. Imagine, então, agora, o Biden
presidente dos Estados Unidos a rejeição que tem qualquer tipo de medida extraconstitucional no Brasil para a imposição de uma ditadura bolsonariana de ultradireita, né? Não será inadmissível na comunidade internacional. Então, pelo menos nós temos essa garantia. Nós temos uma rede de proteção internacional contra abuso que o Bolsonaro pretenda fazer dentro do país. Esta é uma garantia. E nós temos a garantia que nós temos uma sociedade que está se alertando. Nós estamos nos prevenindo contra o golpe, meu marido. Você é uma voz importante, né? E outras vozes importantes estão se levantando aí. Eu acho que nós estamos tão alerta, porque será impossível remediar. Eu não tenho receio de que o Bolsonaro vença num golpe. Eu tenho receio das mortes que ele provoque numa tentativa de golpe. Sabe? Esse é o meu receio. Porque ele tem umas tropas irracionais. Ele tem a capacidade da mobilização de milícias, ele tem a capacidade da mobilização de forças inferiores das polícias militares, tá? Ou de forças inferiores das próprias Forças Armadas. Então, ele tem uma capacidade de mobilização que pode provocar prejuízos de vidas e de saúde. Isso que me preocupa. Ele não vai ganhar, mas ele pode prejudicar muito, seja vidas, seja integridade física, seja economia. Imagine o baque econômico que constituirá para o país uma rebelião, né? Um movimento sedicioso. Que impacto econômico terá isso para o país, seja internamente, seja externamente? Então, ele não pensa nas consequências econômicas e muito menos nas consequências de vida. Desde sempre ele disse que tem que haver uma guerra civil e que morram 30 mil. Ele já é indiferente à morte de 500 mil. Então, para ele, tanto faz. Ele é indiferente, ele não tem compaixão, ele não tem sentimento de empatia, para ele, tanto faz. Ele não é coveiro, e daí? Então, o meu medo não é da vitória dele, o meu medo é da derrota dele. Tanto é verdade isso que o senhor disse, porque ele é um golpista fracassado. Ele era frotista e o Frota não foi sucessor do Geisel, né? Inclusive, o general Augusto Heleno foi ao aeroporto para desviar os comandantes militares para o Fortapace e os comandantes militares foram levados pelo Bethlen, que era frotista, para o Geisel, e o Bethlen assumiu o ministério, né? Depois, o golpe terrorista que ele tentou aplicar, e que é narrado no brilhante livro do Macluf de Carvalho, O Capitão e o Cadete, né? Também malogrou, né? Agora ele conseguiu uma grande vitória, que foram os 4 cavaleiros do Apocalipse, os 4, né? O general Mourão, o general Walter Braga Neto, o general Augusto Heleno e o general Luiz Eduardo Ramos ganharam 100 mil reaisinhos no mês de junho do seu salário de general, e isso mantém a sua fidelidade. Eu agradeço demais. Obrigado pela oportunidade. A companhia ilustre, culta e educada do professor Miguel, que aqui é hors concurso. A hora que ele quiser, assim, me liga e diz assim: quero lhe dar uma entrevista para falar do Corinthians, do São Paulo, para falar do livro e do Palmeiras. E do Palmeiras, principalmente do Palmeiras, senão o Walter Maierovic vai romper comigo, hein? O Walter Maierovic rompe comigo. Obrigado, professor Miguel. Grande abraço, obrigado. Muita saudade do doutor Miguel. Ótimo. Acho que a última vez que nós estivemos juntos, o doutor Miguel estava junto, foi numa sessão na Academia Brasileira de Letras. Isso mesmo. Prestigiou, quando eu fui receber o prêmio, o senador Zé Emílio de Moraes. E quem é que empurrava a cadeira de rodas do professor Miguel? Gênio, Miguel Reale. Quem era? Tá bom. Obrigado, doutor Miguel. Abraço, obrigado. Abraço. Abraço.